Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto. Que bom estarmos juntos. Deu uma caidinha na temperatura, né, Edivaldo? O Edivaldo tá até de blusa ali, né? Deus está dando um verão bem ameno pra gente, né, irmãos? Enquanto a gente não começa a fazer funcionar o ar-condicionado. Que bom, queridos, que nós estamos juntos aqui. Meus irmãos, deixe-me dar alguns avisos para antes de nós começarmos nosso momento de adoração. Primeiro, quero lembrar os irmãos de que as crianças estão ensaiando para a Páscoa no domingo de manhã, tá bom? Então, no domingo de manhã, as crianças estão ensaiando para a Páscoa. Então, tragam as crianças aí para participar do ensaio. Vocês já viram como que fica lindo, né? Como elas são excelentes artistas, né? E dedicando o seu talento para louvar a Deus, tá bom? Então, todos os domingos pela manhã, ensaio das crianças aí para a Páscoa, tá? Sábado que vem, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro de homens. Não perca, você que é homem, venha participar, traga alguma coisa para o café da manhã, tá bom? É um tempo muito gostoso, queridos, é um tempo muito bom de comunhão, de edificação, né? Nós conversamos sobre a palavra de Deus, de oração uns pelos outros, e aí tem a resenha na hora de comer também, né? A gente vai conhecendo também um pouco mais uns aos outros ali na hora da alimentação também. Então não perca essa oportunidade, é um tempo muito agradável, tá bom, queridos? E no dia 14, que também é um sábado, nós teremos o nosso bazar aqui na igreja, das 8 a meio-dia, isso? Isso aí, das 8 a meio-dia, tá bom? Então, se você tiver algum item que você quer doar para o bazar, você pode trazer até lá. Se você quiser adquirir algo, vem aqui no sábado, dia 14, tá bom? E também sempre lembrando os irmãos de que nós temos a nossa cesta aqui, ela está todinha vazia assim, porque ontem ela estava cheia, né? E aí o Edivaldo já arrumou tudo para a gente mandar. Então, não esquece, ali ó, atrás da Rose ali, tem uma lista, tá bom? Com os itens, você pode marcar ali, trazer um item aqui para a gente formar as nossas cestas para ajudar as pessoas em necessidade. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu tinha mais um aviso, mas a gente não tem a data ainda, então não vou poder dar esse aviso hoje. Vai ter que ficar para a semana que vem. Tá bom? Vamos orar, queridos, para nós iniciarmos nosso momento de culto, de celebração e de adoração? Abaixe sua cabeça, concentre-se na presença de Deus aqui. Lembre-se que Deus, que está sempre presente conosco, Ele está aqui também, e não deixe que a presença dEle passe despercebida. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua glória, pela Tua misericórdia, pela salvação com a qual o Senhor nos resgatou do pecado e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite nós tenhamos um encontro verdadeiro contigo. E que esse encontro, ó Deus, espiritual, seja revertido, ó Pai, em vidas que glorificam o Teu nome. Que assim o Senhor seja exaltado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Queria convidar você que pode a ficar de pé para nós começarmos o nosso tempo de louvor e adoração, do nosso culto da noite, o nosso culto de ceia. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está aqui entre nós. Nós queremos te agradecer, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque estar aqui é prova do Teu amor e da Tua graça. E que nesse tempo de louvor, Pai, o nosso coração esteja aberto
a tudo aquilo que o Senhor seguirá falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
partir do pão, que o nosso coração lembra daquilo que o nosso espírito já sabe, que o Senhor nos ama, que o Senhor se entrega e que contigo nós somos um, Pai. Obrigada, Jesus, por ser o Filho de Deus. Deixou o céu para encontrar aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou o teu perdão e alcançou o amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou,
ser coerdeiros contigo. E obrigado, Senhor, porque numa noite como essa nós podemos lembrar do teu sacrifício, da tua entrega em amor. Foi esse sacrifício e essa entrega que nos possibilitou sermos chamados filhos de Deus. Não há nada que nós façamos ou possamos dizer que possa compensar ou qualquer coisa próximo a isso, Pai. Aquilo que só o Senhor poderia fazer por nós. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela não é um rito vazio que nós repetimos mecanicamente, e nem é uma atividade mágica que nós fazemos esperando que coisas sobrenaturais se manifestem. Nem é um rito vazio, nem um passe de mágica. A ceia do Senhor, ela exige uma tomada de consciência profunda de quem nós somos na história que Deus escreve em Jesus Cristo. Uma tomada de consciência profunda. Um dos problemas que acontecem na igreja é de nós tratarmos a ceia como uma obrigação, ou como um costume saudável, ou como, de fato, uma realidade mágica. Ao invés de pensarmos na ceia como essa celebração de consciência e identidade de um povo que tem uma história firmada e fundada na obra de Jesus Cristo. Na ceia do Senhor, nós partilhamos juntos a convicção de que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E essa convicção é absoluta. Ela não é uma convicção que é relativizada pela comparação entre um e outro. Eu não olho para o lado e penso que eu tenho uma posição menos pecadora porque eu sou melhor do que o irmão que está na minha esquerda, do que o irmão que está na minha direita. Porque é a nossa história em relação à obra de Cristo, santo, perfeito, que faz com que as diferenças que hajam entre nós praticamente inexistam. Elas são microscópicas diante da comparação com quem Deus é. Primeira coisa que nós precisamos entender para participar da ceia do Senhor é que nós somos pecadores e isso é uma realidade absoluta. A segunda coisa que nós precisamos entender ao participar da ceia é que nós só somos pecadores porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Deus é perfeito, porque Deus é bom. Porque se não fosse assim, não teria pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que aqueles que vivem sem lei não morrem pela lei, porque sem lei não tem transgressão. Se não fosse Deus ser perfeito e ter vontade, ter uma lei, não haveria pecado. Nós somos pecadores e Deus é santo. Mas acima de tudo, e é isso que nos dá a ousadia de participarmos desse momento,
é que nós acreditamos que o que se destaca desse caráter santo de Deus é o fato de que Ele é bondoso, gracioso e misericordioso, de que Ele é perdoador e reconciliador, de que Ele nos convida a participar da mesa. No altar de adoração, nós exaltamos ao Senhor. E Ele faz do altar uma mesa, puxa uma cadeira e pede para a gente sentar com Ele. E a gente olha e fala, Senhor, eu não tenho nem roupa para isso. E Ele diz, te dou vestes novas, senta, participa. E aí quando a gente toma essa consciência de que essa é a nossa história, de que essa é a nossa realidade, isso muda a maneira como a gente enxerga o mundo, criado por Deus. Isso muda a maneira como a gente olha para a gente mesmo, numa vida em que a gente está o tempo todo avaliado, cobrado, julgado. E esses julgamentos não vêm de fora, nós interiorizamos eles e passamos a tentar satisfazer os ídolos do nosso coração, a nos justificar. E aí a gente lembra que Deus é perdoador. Mas também nos ensina uma transformação de vida no nosso aspecto comunitário. Nós somos unidos, meus irmãos, na miséria da nossa pecaminosidade. Nós somos unidos na miséria. O apóstolo Paulo, tentando ensinar os romanos, judeus e gentios, de que eles não deveriam brigar um com o outro, ele fala assim, vocês se acham melhor que o outro? Todos vocês pecaram e não têm glória nenhuma. É chocante. Mas essa miséria não nos define. O que nos define é a graça de Deus, que cobre toda essa miséria, que preenche de glória toda essa ausência. E nós nos gloriamos na cruz de Cristo, porque ela nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a mesa do Rei. Essa é a tomada de consciência. As tradições cristãs divergem sobre o que significa a ceia um pouco. Alguns têm visões mais metafísicas da ceia, outros têm visões mais simbólicas como nós. Mas todos nós entendemos que não faz sentido tomar a ceia sem essa consciência de que Deus nos encontra na nossa miséria e nos enche de glória pelo amor que Ele tem. Amém, meus queridos? Então agora nós vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo ensina os coríntios a fazer. Nós vamos voltar os nossos olhos para nós mesmos, fazendo aquilo que nós costumamos chamar de autoexame. O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós vamos olhar e ver o que ainda há em nós que vive de miséria, que vive de pecado. O que há em nós ainda que não manifesta a glória de Deus. E nós vamos confessar isso a Deus. E nós vamos nos arrepender. E nós vamos clamar que o Senhor nos fortaleça, para que a gente não caia mais onde a gente caiu. Para que onde há vergonha, haja glória. Para que onde há vitória da carne, haja vitória do Espírito. E então, coma do pão e beba do cálice. Ninguém vai deixar de comer do pão e beber do cálice. Ninguém. Tem igreja que tem esse costume. Está em pecado? Não come. Porque aí diz lá, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação, né? Não é isso. O texto não está falando que só não comer que está tudo bem. O que condena é o pecado. Confessa o teu pecado, recebe o perdão de Deus e participa. Mas eu não sei se eu vou conseguir não cair mais. Não é problema seu agora. Confia em Deus, confia no perdão de Deus, confia na graça de Deus. E participa da mesa com confiança. Participa da mesa. E se você pegar o pão ali na mão do diácono assim e falar, ai meu Deus, ainda na minha cabeça está todo aquele ensino que eu recebi em outro lugar, de que eu estou comendo para a minha condenação. Você vai comer para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus, que é aquele que te dá a autoridade, como a gente leu no texto hoje de manhã, de ser chamado filho de Deus. Você vai comer para a glória de Jesus. Com a certeza de que todos nós não temos condição nenhuma de estar na mesa de Deus.
mas estamos porque o Cordeiro nos colocou. Amém? Então, faça o seu exame, seu autoexame, confesse seus pecados a Deus. Eu quero chamar já os irmãos que vão participar do serviço da ceia a estarem aqui à frente, a se posicionarem aqui, que possam já fazer o seu momento de autoexame aqui diante dos outros. Mas vamos orar. Estão em
Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo pão que representa o corpo de Cristo, preso na cruz do Calvário, tomando sobre si o castigo que nos traz a paz, levando sobre si a consequência do nosso pecado. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque com essa dádiva de Jesus Cristo, temos também todas as coisas, assim como o pão de cada dia. E agradecemos, ó Pai, porque pelo teu Espírito nós somos feitos corpo de Cristo, igreja do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: peguem, isso é o meu corpo, em memória de Cristo, comamos do pão. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo cálice, representando o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos lava dos nossos pecados e que, derramado em propiciação, ó Deus, nos livra do castigo e nos reconcilia, ó Pai, de uma vez por toda contigo. Obrigado a Deus por essa dádiva. Obrigado a Deus por essa graça. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos sustente e nos mantenha fiéis, mesmo que seja exija de nós que derramemos o nosso sangue por amor de Cristo e dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele. Em memória de Cristo, bebamos do cálice. Então ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos ficar em pé também, meus irmãos, e vamos cantar um hino? Eu não sei se eles ficaram de pé para cantar o hino naquela hora. Eu falei também, né? Mas eu sei que eles cantaram um hino. Não sei qual, mas nós vamos cantar um hino, louvando a Deus pela redenção que recebemos dele. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, dele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me
render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Vamos juntos! Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. No passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nesse momento nós podemos cantar de que o passado ele já não tem mais tanta importância com relação a quem nós somos em Ti. Senhor, que ao olhar para trás nós possamos ver de onde o Senhor nos resgatou e nos tirou. Quando nós paramos para pensar, Pai, de que o Senhor nos salvou, de que em Ti, Pai, nós somos justificados, eu também penso, Pai, de que a nossa missão é viver para a Tua glória. De que a nossa missão, Deus, é trazer luz para lugares em que a Tua luz ainda não chegou. De que parte da nossa missão como igreja é trazer esperança. Senhor, eu vi sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra Te dar louvor. Senhor, eu vi Tuas estrelas a brilhar, brilhar pra Ti. Tu me chamas pra brilhar também. E eu Te dou essa canção, me levanto um clamor e Te entrego meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar Tua verdade na escuridão. Viverei pra Tua glória, Cristo, viverei pra Tua glória. Senhor, eu vi sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra Te dar louvor. Senhor, eu vi Tuas estrelas a brilhar, brilhar pra Ti. Tu me chamas pra brilhar também. E eu Te dou essa canção, me
enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, com um forte esplendor, incendeia a tua igreja, radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, com forte esplendor, incendeia a tua igreja, brilharemos junto contigo, Senhor, e por ti brilharei como as estrelas que estão nos céus, a lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queria que você declarasse o refrão mais uma vez comigo. Brilharei como as estrelas que estão nos céus, a lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória. Isso é o mais importante que nós podemos fazer. Viver pra glória de Deus, por Deus e por Deus. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Obrigada, Senhor, porque o Senhor confia em nós e nos ama, a ponto, Pai, de permitir que nós vivamos pra tua glória. Obrigada, Senhor, porque nós podemos levar a tua luz. Obrigada, Senhor, porque nós podemos levar esperança, porque nós podemos levar a mensagem da salvação, nós podemos levar a mensagem do amor. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque tudo começa a fazer mais sentido quando a nossa vida vira um testemunho de esperança para a vida de outras pessoas, Pai. Que ao olhar para nós, que sabemos que o Senhor se entregou e que nós viveremos eternamente contigo, que outras pessoas queiram provar e viver desse amor também. Obrigada por isso, Pai, por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós queremos viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Convido as crianças a virem aqui à frente. Nós vamos orar por elas. E eu quero reforçar os irmãos, com os irmãos, o desafio de apoiadores para o Ministério Infantil, tá bom? Nós precisamos de mais pessoas para ajudar, especialmente no apoio ali entre as classes, tá? Então, algumas pessoas já falaram comigo, graças a Deus, mas
Precisamos de mais, tá bom? E é bom que a gente possa cuidar das nossas crianças. Ó, tem cada vez mais crianças, não é fácil não, gente. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, ó Pai, que é tão poderosa, venha trazer transformação nas nossas vidas, desde os mais novinhos a escutá-la, até os mais experientes. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler este capítulo todo, que é o capítulo final desse livro. E hoje nós chegamos ao fim das ministrações nesse livro do profeta Jonas. Foram 4, né? Basicamente uma por capítulo, mas não foi exatamente uma por capítulo, né? Porque teve uma que faltou um versículo e os outros. Mas foi basicamente isso. Jonas capítulo 4, vamos ler. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Como que você é quando você acorda? Como que você é, João? Bem-humorado, mal-humorado? Bem-humorado, né?
acorda de madrugada, né? Tem nem com quem ficar bravo, né? Como que você é quando você acorda? Você acorda bem-humorado ou mal-humorado? Acorda com fome, sem fome? A Nath dizia que eu era insuportavelmente bem-humorado quando eu acordava. Eu perdi essa característica. Hoje eu acho que eu estou dormindo pior, eu estou ficando... Mas eu costumava acordar bem-humorado. Não acordo bravo não, mas não acordo. Esse livro de Jonas é interessante porque Jonas dorme 2 vezes. Nas 2 vezes, depois que ele acorda, ele pede para morrer. Eu tenho uma amiga que quando ela mandava, todo dia de manhã, ela mandava mensagem num grupo que a gente tem, dizendo assim, acordei e não recomendo. Eu acho que Jonas era desses. Acordei e não recomendo, continua dormindo. Jonas estava lá no barco, dormindo. Quando acordam ele, fala, você não se importa, a gente vai tudo morrer? Ele fala assim, me joga, me mata. Aí aqui ele dorme na sombra lá daquela planta, e quando vem o sol, acorda ele acorda e pede para morrer de novo. Esse livro de Jonas, nós começamos falando dele, trazendo o tema do conforto do ódio. Lembra? De Jonas que não gosta de estar acordado numa realidade em que Deus é misericordioso, mas descansa tranquilo quando Deus está furioso, quando Deus está bravo. Ele dorme de boa quando Deus está chacoalhando os mares. O conforto do ódio. Mas eu acho que agora é a hora da gente acordar. E não é para acordar para pedir para morrer. É acordar para pedir para viver como Deus quer que a gente viva. Como eu já disse para os irmãos, o livro do profeta Jonas conta essa história do profeta que é chamado por Deus para pregar em Nínive, uma terra cujos habitantes ele odiava. Ele foge. E o texto nunca diz, até este capítulo, por que Jonas vai embora. O texto nunca deixa claro, a não ser no final, por que Jonas não vai para Nínive. Isso é tão problemático para nós que a gente acaba ensinando as pessoas errado, dizendo que Jonas foge porque ele tem medo, que Jonas foge porque ele não queria ser missionário. Mas Jonas ia, e ele ainda ia para dizer que a terra ia ser destruída, ele ia para jogar na cara deles a fúria de Deus. E aqui, quando chega no capítulo 4, a gente entende por que ele não queria ir. Ele diz, eu te disse na minha terra, e essa conversa a gente não tem no livro, Jonas falando isso para Deus. Mas ele está dizendo que lá na terra ele já tinha dito isso para Deus. Eu te disse na minha terra que o Senhor é misericordioso, que é tardio em irar-se, que é cheio de amor, de misericórdia, que você resolve que vai destruir e depois se arrepende. E aí, talvez o leitor que não conhece bem o livro e chega nessa parte, é quase que um plot twist. Jonas não tinha medo. Jonas não era um desobediente em relação a Deus. Jonas não tinha raiva. Jonas sabia que Deus amava. E ele não queria que Deus amasse os ninivitas. E aí neste capítulo, por 2 vezes, Deus pergunta para Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? Você tem alguma razão para essa fúria? Ele pergunta no versículo 4 e ele pergunta no versículo 9. Mas os contextos são diferentes. No versículo 4 ele pergunta, depois de Jonas reclamar que ele não destruiu Nínive. O Senhor não destruiu Nínive, eu estou bravo, me mata, eu quero morrer e tal. E no versículo 9 ele pergunta depois que a planta morreu. A fúria de Jonas no versículo 4, sobre a qual Deus pergunta, é uma fúria porque Deus não odeia quem ele odeia. E a fúria de Jonas no versículo 9 é a fúria de quem acha que Deus não faz as coisas do jeito que ele acha que tem que ser para as pessoas que ele acha que tem que ser. Ou no caso para a planta, não era nem uma pessoa, né? E eu acho que esse capítulo acaba encapsulando de uma certa forma as nossas fúrias e indignações com Deus também. Porque nós também somos assim.
Nós também temos essas incompreensões em relação a Deus. Eu imagino que alguns dos irmãos estejam bastante assustados nos últimos dias com notícias cada vez mais malucas sobre as coisas que acontecem no mundo. E não tem jeito, porque o susto e o medo e o pavor e a apreensão nos traz um sentimento de sobrevivência que ergue em nós todas as armas do ódio. E a gente começa a torcer para que morra gente do lado que a gente acha que tem que morrer. Medo. Aquela frase do C.S. Lewis que eu acho incrível. Quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. A gente usa o ódio como uma forma de se defender, a gente usa o ódio como uma forma de sobreviver. Afinal de contas, se o outro morre, quem não morre sou eu. Agora, se um meu morre, eu estou mais exposto. É a ideia de um combate. Eu tenho aliados e tenho inimigos. Jonas tem essa mentalidade. Ele tem aliados e ele tem inimigos. Os seus inimigos são os ninivitas. O seu aliado é a planta. E aí ele fala, eu quero um Deus que seja meu aliado. Não um Deus que seja meu inimigo. E aí nesse capítulo 4, Deus que tirou Jonas de dentro da baleia. Baleia, eu já expliquei porque que eu falo que é baleia. Vocês não me enchem de paciência com essa história no final não, tá? Já expliquei. Tirou Jonas de lá dentro, tirou Jonas do abismo, literalmente do abismo. E agora deixou a cabeça dele queimar um pouquinho. E ele já está nessa fúria toda. Nessa fúria toda. Porque Deus parece que faz o mal para ele e faz o bem para os ninivitas. A tentativa constante que nós temos de fazer de Deus uma extensão do nosso senso de justiça. Porque o senso de justiça é uma coisa que nós todos temos. Todos nós temos noção de certo e errado. E a noção de certo e errado é ótima. Porque a noção de certo e errado é que faz a gente tomar decisões buscando agir de maneira correta. E a discussão sobre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, é grande, está aí no campo da moral, da ética. A gente discute sobre isso. A gente tenta entender. Tem os paradoxos, tem os dilemas. Mas é também o nosso senso de justiça que faz com que a gente pense que se o mundo seguisse a nossa cabeça, ele seria um mundo perfeito. Em outras palavras, a gente está dizendo, se eu fosse Deus, o mundo estava resolvido. Ou, se Deus fosse como eu, tudo estaria resolvido. Se Deus fosse como eu, tudo estaria resolvido. Se Deus odiasse quem eu odeio, e se Deus amasse quem eu amo, tudo estaria resolvido. Se Deus fizesse o mal para quem eu acho que deve, e Ele fizesse o bem para quem eu acho que Ele deve fazer, tudo estaria bom. E nesse livro, então, nós vamos vendo que, passo a passo, as pessoas, os animais, todo mundo vai tomando uma mudança de vida. Vai se arrependendo dos seus caminhos, vai virando a maneira de agir. E Deus mesmo promete uma coisa e depois não faz. E o único que fica teimoso até o final do livro é Jonas. E nas nossas indignações com o mundo, nós acalentamos ira por causa do nosso sentimento de justiça ferido. E essa ira vai sendo guardada e ela vai virando ódio, e esse ódio vai se transformando numa coisa que a gente não esperava. Idolatria. Por que o ódio vira idolatria, meus irmãos? O ódio vira idolatria porque o ódio no meu coração passa a ser projetado em Deus e Deus passa a ser aquele que eu odeio, passa a ser aquele que odeia quem eu odeio. E não existe outro nome na Bíblia para fazer Deus da maneira como você quer, senão idolatria.
o ódio do seu coração esculpe Deus como um ídolo e te afasta de quem Deus verdadeiramente é. Esse erro Jonas não comete. Porque a grande luta de Jonas é justamente com o fato de que ele sabe que Deus não é do jeito que ele queria que fosse. Em nenhum momento ele nega, e por isso que ele foge. Ele não vai lá na esperança de que Deus vai, sabe, agora sim. Não, ele sabe que Deus não vai destruir. Ele sabe desde o início que Deus não vai destruir. Esse erro ele não comete. Jonas não é idólatra, mas nós frequentemente somos. E frequentemente dizemos que Deus odeia quem a gente acha que ele deve odiar. Frequentemente dizemos que Deus vai agir com ira contra quem a gente acha que ele deve agir com ira. E muitas dessas vezes não está amparado no que a Bíblia diz. Muitas dessas vezes. O ódio leva à idolatria, meus irmãos, porque ele esculpe Deus segundo o nosso próprio senso de justiça. E a gente não pode fazer isso. Então, a verdadeira forma de nós não nos tornarmos idólatras é buscar, ao invés de fazer Deus ter o coração que a gente tem, que nós tenhamos o coração que Deus tem. É entender que essa é a lógica bíblica. E aqui vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema, para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto. Em todas as religiões do mundo naquela época, os povos faziam imagens dos seus deuses, certo? Todas as religiões do mundo, os povos faziam imagens dos seus deuses. Aí você pega o livro sagrado desse povo, os hebreus, abre lá, e no primeiro capítulo está escrito que Deus faria o homem à sua imagem e semelhança. Por que os povos faziam imagens dos seus deuses? Para adorá-lo. Por que Deus faz uma imagem de si mesmo? Para que ele seja adorado. Veja, idolatria é esculpir Deus segundo a nossa vontade. Adoração é ser esculpido por Deus para a glória dele. É ser feito por Deus para a glória dele. E a gente sabe que o pecado mancha a imagem de Deus em nós. Então, a gente não está uma imagem muito perfeitinha de Deus. Então a gente quer que Deus nos aproxime mais e mais de quem ele é. Faça de nós a carinha dele. Se for para ser cuspido e escarrado, tá bom. Pode ser. Que ele faça a gente igualzinho a ele. E esse é o processo de santificação. É Deus aprimorando a glória dele mesmo na adoração que ele recebe em nós, na nossa vida. E por isso que nesse livro de Jonas, todos os povos se voltam dos seus deuses e se ajoelham para Deus, mas Jonas continua idólatra até o final. Os homens do barco abandonam seus deuses e oram só para Deus e no final oferecem sacrifício a ele. O rei de Nínive manda abandonar todos os cultos aos deuses, a se vestir de pano de saco, se jogar no pó e adorar o Deus que estava ameaçando destruir lá o povo. Todos os idólatras no livro de Jonas se voltam para o Deus verdadeiro. E Jonas continua com o coração que quer fazer de Deus um correspondente dos seus ódios. Você está entendendo que a idolatria é mais profunda? Que a idolatria nos pega também? E esse nos também é absoluto. Também é absoluto. Todos nós lutamos com isso. Eu não vou dizer que todos nós odiamos. Não vou dizer isso. Acho que ódio é uma posição muito específica, da qual nós podemos arrepender, confessar e deixar, e devemos, inclusive, né? Eu já disse para os irmãos, a Bíblia não permite que a gente odeie ninguém, tá?
Mas todos nós nos iramos a partir do nosso senso de justiça deturpado, distante de quem Deus é, e aí resistimos. E aqui, meus irmãos, o que acontece com Jonas, acontece com a igreja de Jesus Cristo hoje. Que é dificuldade com Deus. Não porque o mundo está um caos, mas porque não recebem de Deus a permissão para odiar quem eles querem odiar. Não recebem de Deus essa permissão. Então nós temos uma escolha, ou nós criamos ídolos à nossa imagem e semelhança, fingindo que Deus é aquele que é a extensão do nosso senso de justiça, ou então a gente abandona Deus. A gente vai buscar outra coisa. Ou fazemos o que é certo, nos arrependemos e passamos a buscar entender como Deus pode amar tanto ninivita. Para isso, Deus usa esse instrumento. Veja, o texto fala que Jonas já tinha feito um abrigo para ele, que ele já tinha se sentado à sombra, certo? Ele já tinha feito a sombra, ele já tinha se assentado à sombra. Deus, então, fez crescer a planta para dar-lhe mais alívio, para livrá-lo do calor, está dizendo ali no versículo 6. E aí depois, ele faz com que aquela sombra, aquela planta morra. O que Deus está falando para Jonas é, você é capaz de se compadecer. Você é capaz de ter afeto. Você é capaz de se apegar. E você se apegou a uma planta que nasceu e morreu em questão de horas. Você se apegou a essa vida. Eu acompanho os ninivitas por séculos. Eu acompanho a humanidade por milênios. Eu sei todas as suas fraquezas e as suas lutas. E eu sou esse que você disse. Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal e que promete castigar e depois se arrepende. O Senhor, com certeza, tem ira santa. O Senhor, com certeza, se move contra a injustiça. O Senhor, com certeza, recebe no seu trono os clamores das vítimas e dos injustiçados de um mundo mau como a gente está. Mas Ele é mais longânimo que nós. Ele é mais misericordioso que nós. Ele é mais gracioso que nós. Não espere que Deus vai ser uma extensão do seu ódio e da sua ira. Não espere. Com certeza o Senhor vê toda a maldade, mas Ele também vê a imagem dEle em cada ser humano. E Ele entende como compensar essas coisas. Quando você vê duas crianças brincando e uma criança faz alguma coisa que a outra criança considera injusta, porque criança briga. Eu não sei se você sabe disso, João. Você sabia que criança briga? Falei para vocês já isso, eu estou me repetindo já, mas na internet vi uma mulher falando que as crianças dela, os filhos dela estavam brincando em paz, ou como ela chama, o período entre brigas. Quando uma criança faz uma coisa que é muito injusta em relação à outra, a outra fica revoltada e vai para os pais como se aquilo fosse, meu Deus, o fim do mundo. Os pais intervêm e intervêm sempre com sabedoria. Enquanto a criança quer que o pai destrua a outra, ele vai agir de maneira sábia. Às vezes a gente tem sentimento de que Deus é longânimo, permissivo demais, porque nós somos crianças nesse mundo, sem entender a forma como Deus considera o ser humano na ignorância por causa do pecado.
E que a forma prioritária de Deus de fazer justiça nesse mundo é através da justificação da reconciliação, é através da sua graça. Sim, há ira, há condenação, mas o desejo de Deus é que todo mundo se salve. Nem todos vão se salvar, mas o plano dele é esse. A ideia dele é que o ser humano não sucumba ao pecado. E Deus consegue olhar assim para o ser humano, e nós frequentemente não conseguimos. E não se engane, meus irmãos, porque nessa vida eu já passei por grupos de várias linhas teológicas diferentes. Em todas elas há os pontos cegos da ira e do ódio. Como há na nossa, como há em nós. E nós precisamos o tempo todo nos voltar a Deus pedindo que Ele venha nos acordar do conforto da nossa ira, para que a gente encare o mundo real, em que Deus é longânimo, paciente, amoroso e nos joga no meio de Nínive para levar gente má ao arrependimento. É curioso que Jonas se compadeça de uma planta. E eu sei que alguns irmãos aqui gostam muito de plantas. E eu acho uma atividade, assim, até, como é que eu posso dizer? Admirável. Admirável mesmo. Né? Eu acho muito legal. Quem gosta de planta, quem cuida de planta e tal. Cunharam o termo pai de planta. Aí eu já acho que estão exagerando. Eu estou achando que é pejorativo, né, Cláudia? O pessoal está pegando pesado, né? Né, Gilberto? Você é pai de planta ou não, Gilberto? Não, né? Mas tudo bem, se quiser usar essa alcunha, usa. Mas plantas, hoje a gente entende que são seres vivos, né? Que, né, tem sua trajetória de vida e tal. E ainda que no mundo antigo eles entendessem isso de certa forma, na Bíblia, no Antigo Testamento, as plantas não fazem parte da mesma categoria dos animais. Quando você vê a criação, você vê que Deus cria as plantas junto com a terra seca. Sendo que nos 3 primeiros dias, Deus estabelece um cenário e nos 3 últimos ele povoa o cenário. Só que as plantas não estão no povo do cenário, elas estão no estabelecimento do cenário. Elas estão na parte da terra seca. Então, ela não é parte da vida animal, ela é parte, claro que ela não é parte da vida animal, mas ela é como se fosse uma outra coisa, ela é mais parecida com terra do que com bicho. E Jonas se apega a essa planta, mesmo assim. O que me faz pensar a quantidade de vezes que nós estamos nos cercando de realidades inanimadas que nos fazem não nos confrontar e não nos indispor com o que é diferente. Nós buscamos hoje, mais do que nunca, a solidão, ainda que a gente ache que está buscando só a solitude. A gente cunhou esse termo da bateria social. A gente não aguenta mais estar com as pessoas e tal. Mas você não aguenta mais estar com as pessoas é porque você não fica mais entediado na sua casa. Você tem 1 milhão de coisas para fazer na sua casa. Você tem 1 milhão de séries. Você tem 1 bilhão de vídeos do TikTok por segundo para você ver. Você tem videogame, você tem todas as músicas do Spotify, se você quiser ouvir. Você tem tudo na sua mão. E se você quiser conversar com alguém, você tem ChatGPT, que nunca vai te deixar chateado. E se você quiser conversar com alguém real, você tem grupos, você tem plataformas, você tem espaços em que você encontra pessoas que não vão oferecer nenhum desconforto. Porque se oferecer, você pula para um outro grupo, você vai para um outro espaço, você cria um outro ambiente. Porque se você quiser criar uma teoria maluca sobre a vida, de que a água que vai para o esgoto está entrando na sua garrafinha de Sprite, sei lá, você vai encontrar 100, 200, 500, 1000 pessoas que acreditam igual você. E você faz um grupo e conversa com elas. E aí você vai chegar lá e falar, fui no culto da família ontem e tinha Sprite. Vocês acreditam isso na igreja?
E você vai se afastar do povo da igreja que toma Sprite e vai se aproximar de gente que você não conhece, porque é planta inanimado para você. Porque a gente está super disposto a odiar os outros e se cercar do nosso ódio, se isolar e nos cercar em todos os lugares de um mundo feito ao nosso gosto. E para esse paraíso artificial, Deus olha e fala: não é bom que o homem esteja só. E se você não quer viver só, você precisa estar disposto a amar pessoas que, se não fosse pelo coração de Deus, você odiaria. Acordou? Já está pedindo para morrer ou ainda não? Se não fosse pelo coração de Deus, nós odiaríamos pessoas com quem Deus nos coloca para conviver. E não só para conviver, para amar. Porque Deus é assim. Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, que promete castigar e depois se arrepende. E nós não. Eu pago um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Eu sou muito bom, mas pisa no meu calo. Já viu? Eu fico entendendo qual é o conceito de bom, né? Ou pisar no seu calo já é o suficiente para você sair dando tiro. Você é uma pessoa realmente muito boa, né? E às vezes esse tipo de visão sobre Deus, meus queridos, elas começam a ser vistas como visões fracas. Deixa eu pegar um tema do contemporâneo, tá? Para não deixar a coisa muito largada. Cresce frequentemente entre os cristãos, especialmente protestantes evangélicos, mas também cristãos católicos, no nosso país, mas também em outros países, a ideia de que o cristianismo é uma espécie de defensor de uma ficção chamada de civilização ocidental. Historicamente, isso é uma ficção, não existe civilização ocidental. E aí a gente olha e fala assim, o cristianismo precisa aprender a se defender. E a gente olha para a história e começa a ver guerra de reconquista lá na Península Ibérica, né? Luta contra os mouros, as cruzadas, e fala, tá vendo? Estão se espalhando esses inimigos da fé, a gente tem que agir contra eles. Eu me lembro quando pegou fogo lá na Catedral de Notre Dame, que nem foi um atentado terrorista, nada, foi um incêndio, assim, né? Rapidamente pessoas começaram a colocar na internet, precisamos de uma nova cruzada, os muçulmanos estão pondo fogo em igreja, precisamos de uma, teve um que falou assim, nós precisamos de um novo Carlos Martel, que foi o que liderou as tropas dos francos na luta contra o avanço dos mouros na Península Ibérica. E foi chamado de salvador da cristandade ocidental. A gente quer isso, salvar a cristandade ocidental. Meus queridos, se Deus não permitiu Jonas pensar assim, não é você que vai pensar. Porque na época de Jonas tinha um povo que dizia o nome de Deus só um. E esse povo estava ameaçado pelos assírios. Então Jonas podia muito bem subir numa caixa de maçã diante do seu povo e falar assim, pessoal, é o seguinte, se varrer dessa terra o nosso povo, acabou o testemunho de Deus aqui, tá? Porque só nós temos a lei de Moisés. E seria verdade. Agora não tem só gente de crente no mundo. Não tem só gente de cristão no mundo. E se tem uma coisa que a gente aprende lá com os pais da igreja, é que o sangue dos mártires é semente da igreja. Que quando o crente morre, nasce mais crente. Que mártir é testemunha. E o único testemunho fiel de Jesus Cristo num conflito é morrer. É o único testemunho fiel, não é matar. Então não se engane com esses papos de violência em nome de Jesus. Não se engane. Não entra por essa linha. Não vai. Tá? Não vai.
E é curioso que a gente pregue esse texto hoje, sendo que uma parte do Império Assírio é o que corresponde hoje ao norte do Irã. Não é exatamente onde fica Bagdá e tal, mas é norte do Irã. Onde está acontecendo um conflito. E já tem gente achando que a justiça de Deus bomba no Irã, e já tem gente achando que a justiça de Deus bomba Israel, e tem gente achando que a justiça de Deus bomba no Bahrein, no Catar. Onde cai bomba? Porque vai cair bomba em tudo quanto é lugar, já está caindo. E aí fica essa pergunta para nós, de Deus: não teria eu misericórdia? Não teria eu misericórdia? Porque você consegue ter apego, você consegue ter afeto. Quais são os afetos que movem o coração de Deus? Eu tenho certeza que o Senhor age. Ele agiu contra o Império Assírio mais tarde. Ele trouxe juízo sobre eles mais tarde. E há momentos que o Senhor faz isso. Mas em nenhum momento nós somos autorizados a achar que Deus está fazendo isso em correspondência ao nosso medo e ao nosso ódio. Ele está fazendo isso em consonância com a sua justiça. E acabou. Então, se Deus está agindo com justiça ou não, nós não sabemos. O que nós fazemos? Nós oramos para que haja justiça de Deus e para que o medo que circula o mundo não transforme os nossos corações em corações odiosos. Porque o nosso chamado, meus queridos, nesses conflitos todos, não é para matar. É, se necessário for, para morrer. E é isso. Amém, meus irmãos? A gente não pede para morrer. A gente não pede para morrer. Mas a gente não mata em nome de Jesus, a gente não deseja a morte, não deseja o mal. Porque Deus é misericordioso, é compassivo. Eu quero adorar a Deus como Ele é, amém? E para isso eu preciso entender como é o coração dEle. Amém? Então nós vamos cantar essa canção agora, meus queridos. Pedindo que Deus nos dê o coração dEle. Nos faça amar como Ele ama. Nos faça olhar como Ele olha. Nos faça agir como Ele age. E só assim a gente vai cumprir o que a gente cantou na outra música, que lançaremos a verdade na escuridão. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos cantar essa música. Essa é a nossa oração, meus queridos. Nós vamos orar juntos a Deus essa canção. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser
ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que Ele nos ensine a amar. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos dê um coração como o teu, misericordioso, compassivo, longânimo, e que mesmo quando somos dados à ira e prometemos nos vingar, nos arrependemos antes de fazer isso. Nos ensina a perdoar, ó Deus. Nos ensina a nos reconciliar. Nos ensina a amar aqueles que não amaríamos se não fosse pelo teu coração. Nos ensina, ó Deus, a buscar a paz como pacificadores que somos e devemos ser. Ensina-nos, ó Deus, a ser voz de paz e comunhão no mundo de guerra e ódio. Que sejamos assim conhecidos, ó Pai, como aqueles que constroem pontes, não aqueles que cavam trincheiras, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Pai, o amor de Deus, o Pai, imenso, leal, a comunhão e a consolação do Espírito, e sejam com todos aqui, e com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar.